Salve enxadristas, tudo bem? Vamos dar uma sequência à nossa série sobre a defesa índia do rei. Hoje será o nosso vídeo número 4. Neste vídeo vocês terão a oportunidade de ver um pouco a variante dos 4 peões das brancas lutando contra o cavalo A6. Obviamente, a nossa playlist está voltada para as pretas, então vocês verão como as pretas devem enfrentar a variação dos 4 peões das brancas, que é considerada uma das mais agressivas contra a índia do rei. Lembrando a vocês que o estudo aprofundado dessa variante deve ser feito por vocês. Aqui passamos algumas ideias e observem que também não trazemos as partidas que podem servir de modelo para vocês, para não tornar os nossos vídeos muito longos e cansativos. Por isso, sugiro que vocês procurem partidas que possam servir de modelo nas variações que serão vistas aqui por vocês. Vamos seguir adiante já com a variante. Temos aqui D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, T6 e finalmente F4, representando a variante dos 4 peões contra a índia do rei. Seguimos com roque pequeno, cavalo F3 e finalmente cavalo em A6. Vamos ver aqui algumas continuações para as brancas. Vamos começar aqui com bispo em D3. Após bispo em D3, eu sugiro o movimento bispo em G4. Bispo em G4 vai trazer justamente a cravada do cavalo que está em F3 e também uma manobra típica para esta posição, o movimento cavalo D7, deixando que o cavalo chegue a D7, tendo a possibilidade de lançar futuramente o peão de E5 com seu apoio o peão de D6 e também o avanço do peão de C5, ao mesmo tempo deixando a diagonal do bispo H8 a1 aberta com pressão deste mesmo bispo sobre o ponto D4 das brancas. Aqui as brancas podem seguir, por exemplo, vamos ver primeiro aqui H3. Com H3 poderíamos ter como resposta bispo captura F3, dama captura F3 e cavalo em D7, deixando o bispo de G7 pressionando o peão de D4 das brancas. Poderíamos ter algumas continuações aqui. Por exemplo, o movimento E5 seria uma delas, onde C5 teria muita força, pois seria uma quebra do centro das brancas. Teremos também aqui o avanço D5 nesta posição, que poderia ser revidado simplesmente com C6, também dando início a uma quebra do centro das brancas por parte das pretas. E também teríamos o movimento bispo em E3. Com bispo E3 poderíamos seguir, por exemplo, com cavalo B4. Teríamos bispo B1, mas limitaria as ações da torre A1, então podemos seguir com torre D1. C5, por exemplo. D toma C5, cavalo captura C5, bispo em B1. E, por exemplo, para as pretas, o movimento dama A5, onde as pretas teriam boa posição para jogar com as brancas contra a variação contra bispo G4, H3. Vamos voltar um pouco à nossa posição. E agora vamos retornar com o nosso bispo a G4 e levar em consideração o movimento roque pequeno. Com roque pequeno, vamos seguir também a mesma ideia. Cavalo em D7, guardando a pressão do bispo de G7 sobre D4, bispo de G4 cravando o cavalo de F3, tendo a possibilidade também de avanço do peão de E5 ou de peão de C5 nesta posição. Isso vai ficar a critério de vocês, a escolha de jogar com E5 ou C5 em algumas posições. Nesta posição, vamos levar em consideração o lance bispo em E3, um dos lances mais jogados aqui. Após bispo em E3, podemos seguir com simplesmente E5. Notem que após E5, atacando o centro, nós temos duas capturas, F captura E5 e D captura E5 para as brancas. Vamos ver ambas. Primeiro, vamos começar aqui com a manobra F captura E5. Após F captura E5, nós temos um interessante movimento para as pretas, C5. Notem que com C5 temos uma pressão central do peão de C5 sobre D4, também com o bispo indiretamente pressionando o D4, e o peão de D6 pressionando também o peão de E5. Se, por exemplo, nesta posição, as brancas tentassem tomar D6, teríamos simplesmente CD4 com um garfo no bispo e no cavalo, com ganho de peça para as pretas. Obviamente, o jogador de brancas não vai seguir com essa ideia, e poderíamos seguir aqui com algumas continuações, mas com a mais jogada, D5, onde teremos cavalo captura E5, bispo em A2, e aqui teremos duas possíveis capturas, bispo captura F3 ou cavalo captura F3. Sugiro cavalo captura F3 cheque, bispo captura F3 e finalmente bispo em D7.
Após bispo em D7, como vocês podem ver, já deixei as setas aqui prontas para vocês. Temos o bispo de G7 agindo muito bem na diagonal H8A1. Temos a possibilidade de jogar F7, F5. Temos manobras com dama em E7, controle da casa E5, manobras de torre de A em E8 também, todas as ideias voltadas para o centro, como também manobra de cavalo em A6, com a ideia de A6, B5 nesta posição. Ou seja, as pretas conseguem ter possibilidades aqui contra as brancas. Mas, mais uma vez, sugiro a vocês que pesquisem, vejam partidas nestas posições. Vamos voltar agora aqui. Nós acabamos de ver a variação com bispo em E3, E5, C5. Vamos voltar à posição e responder aqui após bispo E3, mais uma vez com E5. E vamos agora considerar o lance D captura E5. Após D captura E5, teremos D captura E5. E notem que as pretas continuam tendo uma posição muito interessante, muito tranquila para jogar. Se, por exemplo, as brancas tentassem aqui, uma das possibilidades que existem na posição, o movimento F5, teríamos G captura F5, E captura F5, uma possibilidade, cavalo de DC5 pressionando o bispo em C2, poderíamos aqui trocar as damas, dama toma D1, torre de A captura D1. E notem que nesta posição as pretas não têm, neste momento, problemas na posição para encarar e ter que resolver neste momento. Tem um bom jogo contra as brancas. Vamos voltar aqui. Após checarmos a variação que vocês acabaram de ver, podemos aqui agora levar em consideração a variação roque, ok? Voltando mais uma vez, cavalo de FD7, bispo em E3, e poderíamos ter aqui também C5 nesta posição, uma opção para as pretas. Mas aqui eu estou sugerindo a vocês seguir com E5 e não com C5. Por isso, mais uma sugestão, pesquisem variações seguindo com C5 nesta posição. Vamos agora voltar até o nosso ponto inicial e no lugar de bispo D3 vamos jogar o lance bispo em E2 nesta posição. Neste momento não vamos mais seguir com a variação com bispo G4, esta variação fica reservada para bispo em D3. Contra bispo em E2, sugiro a vocês a resposta imediata, E5. Após essa resposta, vamos ter mais uma vez as capturas F toma E5, D toma E5, como as mais jogadas na posição. Vamos começar com D capturando E5. Teremos D captura E5. Notem que após D captura E5, por exemplo, as brancas podem tentar o movimento cavalo E5, que dá toda a ideia de que o peão de E5 caiu nesta posição. Mas as pretas devem seguir aqui com cavalo em C5, pressionando com o cavalo de F6 o ponto E4. As brancas respondem com bispo F3, e aqui podemos seguir com dama captura D1 cheque, rei captura D1, torre D8 cheque. Notem que após torre D8 cheque, dois lances mais jogados aqui, rei E2, mas o mais jogado, rei C2 nessa posição. Vamos ver rei C2 inicialmente. Após rei C2, nesta posição que parece não ter nenhum golpe tático, as pretas executam um lance muito interessante, a manobra cavalo de F captura E4. Temos cavalo captura E4, bispo em F5, a princípio recuperando a peça, mas teremos aqui torre em E1, e após torre E1 podemos seguir com bispo captura E5, F captura E5, e finalmente torre em D4, mais uma vez pressionando o cavalo de E4. Aqui o natural, a posição, se pensar em bispo E3, não é esta possibilidade, pois as pretas recuperam peça, e sim o movimento rei C3. Após rei C3, as pretas conseguem aqui garantir tábuas na posição da seguinte forma. Temos torre D3 cheque. Se, por exemplo, as brancas voltam com rei C2, podemos seguir com torre D4, mais uma vez pressionando o cavalo. Se rei C3, torre D3 cheque. E agora, rei B4 nesta posição. As pretas devem seguir com cavalo A6 cheque. Temos rei A5 ou rei A4. Temos B6 cheque, rei captura 6, bispo C8 cheque, rei B5, bispo em D7 cheque, e obviamente as brancas são forçadas à repetição de jogada, já que se tentam aqui rei A5, rei B4, perdão, teremos A5 mate. Logo assim, logo, justamente por isso, rei A6, bispo C8, rei B5 e bispo D7 com empate ou cheque
perpétuo na posição. Ou seja, nesta variação, as pretas podem jogar tranquilamente, sem temer o cavalo captura E5, jogado pelo jogador de brancas. Vamos voltar aqui à posição. Naturalmente, mais uma vez com um pouco mais atrás. Vamos voltar aqui até este momento. Após D toma E5, que foi visto por nós aqui. Então vocês percebem que o D toma E5 não vai trazer vantagem depois do cavalo captura E5. Aqui, se por exemplo as brancas tentam, por exemplo, roque pequeno, poderíamos ter dama captura D1, torre captura D1, E captura F4, bispo captura F4 e torre E8 pressionando o peão de E4. E nesta posição as pretas alcançam igualdade, ou seja, mais uma posição onde as pretas conseguem jogar com certo conforto aqui. Vamos voltar mais uma vez. Então, vocês viram que após E5, a variação com D toma E5, D toma E5, cavalo captura E5, não está trazendo, ela não traz qualquer tipo de vantagem para as brancas. Aqui temos a variação F captura E5, D captura E5. Após D captura E5, obviamente a tentativa de cavalo E5 para as brancas pode ser problemática devido ao movimento C5 nesta posição. Por isso, as brancas não costumam executar o movimento cavalo E5 nesta posição. E D toma E5, se vocês observarem também, não trará vantagem. Sugiro que vocês tentem descobrir como. Então aqui podemos seguir com D5. Após D5 podemos ter cavalo C5 com cavalo de F6 pressionando o ponto E4. As brancas seguem algumas possibilidades, duas possibilidades no geral, dama C2 e o mais jogado, bispo em G5. Após bispo em G5, o mais jogado para as pretas, H6, temos bispo captura F6, dama captura, B4, atacando imediatamente o cavalo das pretas que está bem colocado em C5. Aqui as pretas devem seguir com o cavalo em A6, pressionando B4, as brancas com torre B1, temos a possibilidade de C5 nesta posição. Obviamente a captura en passant não será favorável às brancas depois de B tomar C6, as pretas têm boas linhas para jogar nessa posição, então teríamos aqui A3 e finalmente bispo em D7 por parte das pretas, com posição também com jogabilidade para as pretas aqui. Então, como vocês podem ver, a variação dos 4 peões, uma das mais agressivas que existem contra o Índia do Rei, também pode ser enfrentada com o sistema com cavalo A6. Mas, mais uma vez, repito a vocês, sugiro que vocês procurem partidas que possam servir de modelo para vocês. Não trago as partidas para não deixar os nossos vídeos longos. Espero que vocês tenham gostado dessa luta de cavalo A6 contra a variante dos 4 peões Índia do Rei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para dar apoio ao nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.